Quando eu perguntei por parametrização, vocês já falaram polares. Por que alguém falou polares logo de cara? Porque você vai calcular a integral sobre esta superfície, vai cair numa integral dupla sobre esta região. Imagina só, você vai fazer uma integral dupla sobre uma coroa circular, de uma coisa que tem raiz quadrada dos quadrados. Já alguma coisa já nos diz que nós lá, se eu não fizer agora, daqui a pouco eu vou querer fazer mudança de variável para coordenadas polares. Então, se alguém quiser, eu prefiro fazer assim, eu já começo com a parametrização embutindo nela a mudança de variável. Eu prefiro escrever assim, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z igual a raiz quadrada, x2 mais y2 é r2, menos 1. E o domínio desta parametrização é θ entre 0 e 2π, r entre 1 e raiz de 2. Fica a critério de cada um parametrizar de um jeito ou de outro. Vocês entenderam os meus comentários de que se você fizer a primeira, você vai fazer os cálculos e daqui a 5 minutos você vai fazer mudança de variável na hora de fazer a integral? Então, por isso que é natural pensar assim. Obrigatório fazer assim? Não. Pode fazer desse primeiro jeito e lá na frente você faz mudança de variável. Tudo funciona. Normal? Já demos o passo 2. Do ponto de vista conceitual, eu não fiz nada, eu só entendi o enunciado, né? Não fiz nada operacional. Porque quando 10 minutos atrás, quando eu falei do conceito de fluxo, tudo começava com a superfície parametrizada e com a orientação. Eu mal acabei de parametrizar. Eu tive que dar o passo 1, que foi entender a geometria, o passo 2, parametrizar. Agora eu vou ter que entender a normal, para daí começar a fazer as contas da integral mesmo. Normal, vamos lá. Xθ, eu vou adotar para a segunda opção. Vou fazer as contas com a parametrização 2. Então, xθ menos r seno θ, r cosseno θ, e não tem θ na variável z. Então, del z, del θ é 0. xz, xr, derivação em r. Cosseno θ, seno θ, derivada da raiz quadrada de r2 menos 1 em r. Derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, vezes a derivada do que está dentro, que é 2r. Então, dá simplesmente r sobre raiz quadrada de r2 menos 1. Tem um 2 em cima, um 2 embaixo, que eu nem escrevi. Xθ vetorial xr. Lembra como calculamos produto vetorial? Determinante 3 por 3. Não vou escrever o determinante, vou escrever aqui I, J, K. E aí vocês estão vendo a matriz do produto vetorial, né? A primeira linha I, J, K. Segunda linha as coordenadas do θ. Terceira linha as coordenadas do R. É isso que eu tenho que desenvolver. Então, primeira componente em I. R cosseno vezes R raiz quadrada e 0 na secundária. Então, a primeira componente do vetor é R2 cosseno sobre a raiz quadrada de R2 menos 1. Segunda componente tem que trocar o sinal. Fica menos R seno θ, R raiz quadrada, troca o sinal. E na diagonal secundária 0. Então fica R2 seno quadrado, seno de θ, raiz quadrada de R2 menos 1. Terceira componente, o K, menos R seno quadrado, menos R cosseno quadrado. Menos R. Fiz o cálculo do vetor normal. Agora eu estou em condições de saber se a orientação
com a qual eu estou fazendo a conta é a orientação que o enunciado pediu ou não. O enunciado quer que a normal seja a normal que se afasta do eixo Z. Eu obtive um vetor normal. Aquele vetor normal se afasta do eixo Z ou se aproxima do eixo Z? Pensa no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, seno θ e cosseno θ são positivos. Então, no primeiro quadrante, a componente x é mais, a componente y é mais. Se o vetor tem componente x e y mais, ele está se afastando do z ou se aproximando do z? Se afastando. Essa orientação é a orientação que o exercício quer? Sim. Se eu descobrisse que não era, a hora que eu vou fazer a conta, eu simplesmente troco o sinal de tudo. Eu pego menos esse vetor. O fato da componente z ser sempre negativa também está coerente com isso que eu quero. O vetor que se afasta, essa superfície está aqui, torta, né? E o vetor normal que se afasta do z, ele vai para baixo. Ele tem z negativo. O que se aproxima do z aponta para cima, ele sobe. Olha a componente daquele vetor quando θ é do primeiro quadrante. Ele tem x e y positivos. Então você tem um ponto da superfície. Superfície é isso, não é? Tem um pedaço de hipérbole aqui. Eu quero saber se o meu vetor normal está saindo ou se ele está entrando. Aqui está o eixo Z. Olha no primeiro quadrante, quando θ é tal que seno e cosseno são positivos. Você está falando de um vetor que tem a primeira componente positiva e a segunda componente positivas. Um vetor que tem as duas componentes x e y positivas, ele é um vetor que se afasta do eixo Z, não é? Ou eu estou fazendo o raciocínio contrário? Às vezes eu me atrapalho com os raciocínios, mas acho que dessa vez está certo.